professora IJGP, tudo bem? Eu vou gravar esse videozinho aqui para vocês, para a gente conversar sobre o plano de recomposição da aprendizagem que vai ser aplicado aqui na escola agora no segundo semestre. Então, esse plano, ele precisa estar dentro do nosso planejamento dos meses de julho e a partir do mês de julho, né? Então, aqui a gente tem o porquê, né, desse plano, tá? Então, esse plano, ele visa colocar o nosso estudante em condições de conseguir desenvolver as habilidades que ele precisa dentro dos conteúdos do período em que ele se encontra, tá? Então, aqui, ó, a nossa escola optou por trabalhar no ensino fundamental a recomposição da aprendizagem dentro das disciplinas de pesquisa e autoria e de eletivas. No ensino médio, nós vamos trabalhar com intervenção comunitária e todas as disciplinas base, tá? Como que a gente vai trabalhar essa recomposição? Primeiro, vocês vão precisar aplicar na primeira semana de retorno da aula uma avaliação diagnóstica nos estudantes, tá? Então, o prazo que a gente coloca e que tem que aparecer no planejamento de vocês é esse aqui, ó. De 27 a 29 de julho, a elaboração da avaliação diagnóstica. Quem que vai aplicar e elaborar essa avaliação? São as disciplinas base do fundamental e do médio, tá? Então, os professores do fundamental, no dia 29 de julho e do médio, vão elaborar a avaliação diagnóstica. De 1º a 5, vão aplicar as avaliações nos estudantes, que é a primeira semana. Nesse mesmo período, vocês vão fazer uma análise dos dados e identificar quais habilidades esses estudantes estão em defasagem, né? E aí depois vocês vão pegar esses dados, essas habilidades e passarem. Os professores do fundamental vão passar esses dados para os professores de eletiva e para os professores de pesquisa e autoria, tá? Os professores do ensino médio, cada um vai identificar essa habilidade e vai trabalhar dentro da sua própria disciplina. Além, é claro, que vocês vão ter que passar também esses dados para a professora de intervenção comunitária, ok? E da onde que vocês vão tirar, né, essas habilidades a serem trabalhadas? O Estado nos proporcionou, a sede nos proporcionou uma matriz de habilidades, tá? Então, essas habilidades, elas já vieram identificadas pra gente. Eles vão ter que... Então, o que vocês vão fazer? Eu vou disponibilizar essa matriz de habilidade para vocês, tá? O que tem que aparecer no planejamento de vocês? Essa numeração aqui da matriz, o que ela solicita, o componente curricular e o objetivo. O que o aluno tem que conseguir desenvolver com essa habilidade, tá? E aqui tem as habilidades que precisam ser, né, recuperadas de todas as séries, tá? Esse catálogo aqui, ele compreende do 2º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, para você fazer a sua avaliação diagnóstica, você vai pegar esse catálogo, tá? Você vai identificar quais são as habilidades da sua área que precisam ter essa recomposição e vai elencar as 10 que você acredita que são principais e faz 10 questões para avaliação diagnóstica. E aí, depois que você aplica, você vê quais dessas habilidades o estudante consegue desenvolver de forma fluente e quais aquelas que eles apresentam maior dificuldade. Então, essa que eles apresentarem maior dificuldade na avaliação diagnóstica é a que você vai montar a sua aula de recomposição do semestre, ok? E aí, no planejamento, Camila, como que isso vai aparecer no planejamento? Eu montei aqui para vocês um exemplo, tá? De como que vocês vão colocar no planejamento de vocês. A orientação a primeira aula, tá? Isso aqui é para as disciplinas
base do ensino médio. Então, vocês vão colocar lá do ensino médio a primeira aula, tá? Coloca a primeira aula, coloca aqui essa habilidade que tem que ser desenvolvida, que tá lá no catálogo. Como é que você vai avaliar o estudante? Ele vai fazer leitura, ele vai fazer levantamento de soluções, ele vai ter uma conclusão, os recursos que você vai utilizar. E olha só, para essa habilidade aqui, que é realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, o que eu coloquei aqui da metodologia, tá? Primeiro, o professor vai realizar uma exposição de matérias jornalísticas sobre poluição e debater o tema com os alunos. Depois, ele vai realizar um levantamento de como é o desperdício do lixo aqui em Corumbá, aqui na escola. E o terceiro, ele vai elencar possíveis saídas para redução do lixo na escola. E o quarto passo, ele vai entregar ao estudante uma lista de exercícios sobre o assunto, no caso, sobre a habilidade que a gente está trabalhando. Então, olha só, na aula de recomposição do ensino médio, da disciplina base, português, matemática, né, física, química, vai aparecer assim, a primeira aula sua vai ser recomposição. A sugestão é que você entregue para eles uma lista de exercícios para a gente fazer essa recomposição, ok? E que ele te devolva, no final do mês, essa lista de exercícios. Você pode atribuir nota a essa lista de exercícios? Pode, sem problema nenhum, mas não é obrigatória fazer essa composição de nota, tá? E aí, essa lista de exercícios, ela precisa ser corrigida. Você precisa identificar se o estudante teve condições de fazer essa aprendizagem, tá? Para as eletivas, vamos voltar aqui ao nosso planejamento, né? Então, fez a avaliação diagnóstica. Vamos aqui ver quem são os professores que vão participar, né? Esse plano aqui eu vou estar enviando para vocês, tá? Pesquisa e autoria. Como é que vai funcionar dentro da pesquisa e autoria? Então, o professor de pesquisa e autoria recebeu lá dos professores da disciplina base quais são as habilidades que os alunos estão com defasagem. Você vai montar com seus alunos, né, uma ementa de qual assunto você acha necessário que eles pesquisem naquele momento. E dentro desse assunto, você vai desenvolver toda a sua metodologia do segundo semestre, utilizando essas habilidades em defasagem, para você fazer a recomposição. Então, você vai montar o seu trabalho de pesquisa e autoria e incluir essas habilidades que os estudantes precisam desenvolver, tá? Então, você vai ter de 15 de agosto a 11 de novembro para trabalhar essas habilidades. E de 15 de novembro a 25, a gente vai ter uma culminância do seu componente, o que você trabalhou, ok? E intervenção comunitária, que é no ensino médio, a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Discuta com os alunos, professora de intervenção comunitária, quais são os temas que os alunos gostariam de fazer essa intervenção social e monta com eles, né, a ementa semestral com as habilidades que foram identificadas pelos professores do ensino médio. Os professores, aqui, ó, tá? Pesquisa e autoria. A gente tem no 8º A e 8º B, professora Angélica, 9º A, 9º B e 9º C, professora Rita. As eletivas, tá? Então, as eletivas, elas vão caminhar da mesma forma como foi no primeiro semestre, tá? Então, os professores, 14 de julho, hoje, né, nós estamos apresentando o plano de ação. Vocês vão ter de 15 a 20 de junho para elaborar o planejamento. De 1º a 5, levantar os temas com as turmas, né? Então, os alunos começam o segundo semestre, cada um na sua série, né? Por enquanto as turmas não vão começar mescladas. Vocês vão fazer aquele levantamento de temas que a gente sempre faz
E depois desse levantamento de tema, vocês vão criar a ementa de vocês, só que essa ementa, ela já vai estar baseada nas habilidades que os professores de base do fundamental fizeram um levantamento com avaliação diagnóstica, tá? E aí a gente vai ter o feirão da eletiva previsto para 15 a 17 de agosto. De 15 a 11 de novembro, vocês executam esse planejamento. E de 14 a 25 a gente tem a culminância das eletivas. Aqui a gente tem os professores da eletiva, né? Eletiva 1, eletiva 2, eletiva 3, eletiva 4. As disciplinas base, né, só entram elaborando no ensino fundamental a avaliação diagnóstica, não aplica a recomposição, tá? Então aqui são os professores que precisam organizar a avaliação diagnóstica. Ensino médio, intervenção comunitária, né? A professora vai trabalhar da mesma forma como ela trabalhou no primeiro bimestre. Espera os dados da avaliação diagnóstica, discute com os estudantes o tema e monta a sua ementa, ok? E o que vai mudar mesmo são as disciplinas base do fundamental, que agora vão passar a ter uma aula presencial de recomposição, que é a primeira aula, né? E vocês podem colocar as outras habilidades, né, para serem de recomposição ou no espaço online. Posso abrir, né, um Google Sala de Aula com exercícios, com vídeos? Pode, professor. Posso entregar para eles uma lista de exercícios que eles me entreguem depois? Pode, professor. Posso a cada aula estar desenvolvendo uma habilidade dentro do conteúdo que eu tenho para trabalhar? Também pode, tá? Eu preciso que a palavra recomposição da aprendizagem apareça no planejamento, tá? Então, aqui, quais disciplinas do ensino médio vão fazer parte da recomposição? Língua portuguesa, matemática criativa, história, geografia, educação física, biologia, arte, língua inglesa, língua espanhola, física e química. Sociologia e filosofia não, tá? Aqui o primeiro B. Então, são essas disciplinas. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à recomposição, me procurem. Junto com esse vídeo, eu vou enviar a matriz com as habilidades fornecidas pela sede. Eu vou enviar esse plano aqui que eu apresentei para vocês agora. E eu vou enviar para vocês o modelo de planejamento para vocês inserirem a recomposição, certo? Muito obrigada, né? E que possamos ter um segundo semestre abençoado, assim como foi o primeiro. Abraços, coordenadora Camila.